Boa noite a todos. Nesta aula, vamos tratar do tratamento da água. As estações de tratamento de água, também chamadas de ETAs, têm a finalidade de transformar a água denominada bruta, né, que é aquela água sem tratamento e imprópria para o consumo humano, em água denominada potável, ou seja, tratada e adequada para o consumo humano. A qualidade da água do manancial abastecedor exerce influência direta no tipo de tratamento a ser adotado pelas ETAs, a fim de que a mesma, ao final do processo, esteja dentro dos padrões de potabilidade. No Brasil, a legislação que regulamenta o padrão de potabilidade da água para consumo humano é a Portaria número 2914, de 12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde. Então, agora a gente vai falar de algumas dessas etapas, né, das principais etapas do tratamento de água, desde a sua captação até a sua fluoretação. A captação de água, ela é feita na sua forma natural, né, em mananciais, nascentes de rios, poços subterrâneos, e são direcionadas por meio de enormes tubulações para as ETAs, como vocês podem ver aí no exemplo da imagem. Então, logo em seguida da sua captação, a água natural ela pode conter, né, muitas partículas em suspensão. Então, para a retirada dessas partículas em suspensão, é adicionado algumas substâncias químicas iniciais, como o sulfato de alumínio, que é um sal, juntamente com o hidróxido de cálcio, que é uma base, né, também podendo ser utilizada a barrilha, o carbonato de sódio, que é um sal também de características básicas, os quais formam um precipitado gelatinoso, né, conhecido como hidróxido de alumínio, onde as partículas elas vão ser aglutinadas. Então, nessa primeira etapa, o pH do meio ele deve ser aumentado pela adição da base, né, que nesse caso pode ser o hidróxido de cálcio, né, também o hidróxido de sódio, não muito utilizado, e o bicarbonato de sódio, para que o pH ideal para a coagulação do sulfato de alumínio atinja o seu valor que é próximo de 7. As partículas, é bastante importante destacar que elas se aglutinam devido à diferença da polaridade, né? Nós vamos ter cargas positivas e também cargas negativas, que vai facilitar a coagulação dessas partículas. Em seguida, nós temos a floculação, né, processo físico que ocorre logo em seguida, a coagulação, e se baseia na ocorrência de choques entre as partículas gelatinosas, de modo a produzir outras de volume e densidade muito maior. Então, essas partículas que foram coaguladas, elas se tornam cada vez maiores, e após a coagulação, a água é encaminhada a tanques de concreto que a colocam em movimento. Com isso, as partículas sólidas se aglutinam e ficam maiores, então elas estão prontas para sedimentarem. Esse próximo processo, né, que a gente chama de decantação, que é quando as partículas elas se sedimentam, então todas as impurezas mais grosseiras elas estão em formas de flocos, né, elas separam-se da água e vão se juntar no fundo do tanque. Isso vai ocorrer devido à diferença de densidade entre os flocos, que são mais densos, e o líquido, no caso a água, é menos denso. Mesmo com a decantação, né, ou seja, com as partículas se sedimentando, algumas dessas partículas mais finas ainda ficam e têm que ser retiradas. Então, para retirar essas partículas, elas são submetidas a uma filtração. Então, essa filtração ela é feita fazendo-se a água passar por camadas de areia fina, grossas e pedras especialmente projetadas para esta função. Após retirar todas as partículas, é feita a desinfecção com cloro.
Então, a cloração, ela é o método de desinfecção mais comumente utilizado na maioria dos países. Quantidades suficientes de cloro são adicionados à água, visando destruir ou inativar os organismos vivos que estão ali presentes, né? Os organismos alvo para a desinfecção. Além do cloro, também são utilizados outros agentes desinfetantes, como as cloraminas, dióxido de cloro, o ozônio e também radiação ultravioleta. O cloro utilizado, ele se apresenta na forma de gás, ele é normalmente dissolvido na água sob pressão reduzida e a solução concentrada resultante é aplicada à água que vai ser tratada. Então, a adição de cloro, ela gera o que nós chamamos de hipoclorito, né? Que é um ácido fraco. É ele que vai ter a ação desinfetante. O cloro, ele também pode ser encontrado na forma sólida, como hipoclorito de cálcio, né? Ou o hipoclorito de sódio em solução, que normalmente nós temos em casa com o nome de cândida, né? São as águas sanitárias. Alguns problemas do cloro como agente de desinfecção são: ele reage com substâncias orgânicas, produzindo os trialometanos, entre eles o clorofórmio, que é cancerígeno. Inclusive, por esse motivo, deve-se tomar muito cuidado com a utilização de água sanitária nas residências, pois ao misturar a água sanitária com matéria orgânica, esses trialometanos podem ser formados também e eles são prejudiciais à saúde. Então, os THM, eles não são removidos da água através de tratamentos convencionais. Dessa forma, deve-se assegurar que a matéria orgânica deve estar ausente da água que vai ser submetida à cloração. Por fim, nós temos a fluoretação da água de abastecimento público. Ela é efetuada através de compostos à base de flúor. A aplicação desses compostos na água de abastecimento público contribui principalmente para a redução de incidência de cáries dentárias em até 60%, se as crianças ingerirem desde o seu nascimento quantidades adequadas de íon fluoreto. Isso é uma medida adotada no Brasil. Existem países que não adotam essa medida de adição de flúor na água. Então, existem, né, na legislação alguns artigos que regulamentam essa questão do tratamento de água. Então, nós temos na Constituição Federal de 88, né, o artigo 225, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-la e preservá-la para os presentes e futuras gerações, né? No estado de São Paulo, nós temos também o decreto 8468 de 1976, que regulamenta a lei 997/76 e suas posteriores modificações. Ela trata dos padrões de emissão de poluentes e apresenta os parâmetros para a liberação de efluentes em corpos receptores ou rios ou para a rede de esgoto. Desde então, a aplicação da lei e das normas competentes à Companhia Estadual de Tecnologia de Saneamento Básico e de Defesa do Meio Ambiente, conhecido como CETESB, na qualidade de órgão delegado do Governo do Estado de São Paulo, bem como a fiscalização das atividades e licenciamento ambiental das empresas. Aqui nós temos, né, a lei de 88, que também fala a respeito do gerenciamento costeiro. Essa lei ela cita, né, o gerenciamento costeiro deve obedecer às normas do Conselho Nacional de Meio Ambiente, chamado também de CONAMA. E algumas outras leis, né? A Lei de 97 institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Temos a Lei 9.966 de 2000, dispõe sobre a prevenção e controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas
em água sob jurisdição nacional e da outras providências. Então, nós temos diversas leis ao longo do ano, né? A de 2001, que estabelece critérios e procedimentos para a implantação ou financiamento de obras de infraestrutura hídrica com recursos financeiros da União e da outras providências. E a resolução do CONAMA de 2011 dispõe sobre as condições e padrões de lançamentos de efluentes, complementa a alteração da resolução número 357 de março, 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. E a portaria número 2914 de 12 de dezembro de 2011 dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para o consumo humano e seu padrão de potabilidade. Então, essas foram as referências utilizadas para esta aula. Na próxima aula, nós trataremos a respeito dos efluentes.